E eles concluem o seguinte: portanto, é muito importante que em qualquer lugar do planeta, qualquer população invista um pedaço do seu patrimônio fora do seu país de origem, para trazer essa segurança, né? E aí, quando você olha ao redor do planeta, você percebe que os investidores ao redor do mundo já fazem isso. Você investe lá fora? No Terraço Cast de número 435. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da tarde de 29 de junho de 2024, em Ourinhos, para o 435 do Terraço Cast. Neste episódio especial, diríamos especialíssimo, recebemos Daniel Haddad, CIO da Avenue Investimentos. Vamos deixar que ele se apresente para que vocês entendam com mais calma o que isso significa. E aí, Daniel, tudo bem? Fala, Caio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Me apresentando rapidamente, então, me chamo Daniel Haddad, eu sou diretor de investimento da Avenue. A Avenue é uma corretora feita por brasileiro para brasileiro, que já há mais ou menos 6 anos vem expandindo aí a fronteira financeira de todo e qualquer brasileiro, permitindo que o brasileiro possa investir fora do país. Não é um spoiler, mas uma dica: se você já pensou em investir no exterior e tem receio, ou conhece quem está na mesma situação, provavelmente irá sair desse episódio com muito menos medo e mais vontade de botar essa ideia em prática. Melhor do que dar spoiler é começar o episódio. Então, sem mais delongas, vamos ao 435. Daniel, hoje em dia as plataformas que permitem conta de brasileiros no exterior facilitam muito a vida, mas ainda assim existem pessoas que se sentem retraídas. Em sua visão, qual o perfil financeiro de quem deveria pensar em investir lá fora por esses mecanismos? O Caio, você bateu num ponto aqui super importante, né? Realmente, assim, ainda que a Avenue tenha facilitado muito a vida do brasileiro a investir aqui fora, né? À toa que a gente tem mais de 800 mil clientes na Avenue, mesmo assim tem muita gente que se sente retraída. E aí, quando a gente olha até no histórico da Avenue, a gente vê que essas dúvidas, né? Elas têm diversos níveis e diversas complexidades, digamos assim, né? Então, a primeira dúvida que surge, por exemplo, é aquela do brasileiro ou brasileira achando que investir fora é ilegal. Tem muita gente ainda no Brasil que acha que investimento fora é ilegal, porque a gente foi acostumado com isso, né? Se você lembrar, há anos atrás, um amigo seu dizia: eu tenho dinheiro fora, você já imaginava que ele estava escondendo dinheiro, que ele não estava declarando esse patrimônio e por aí vai, né? E outra coisa curiosa, se você abre o teu Google e faz uma pesquisa, offshore a primeira pesquisa que aparece é offshore é ilegal, offshore é confiável, offshore é permitido, esse tipo de pesquisa. Então tem muita gente ainda que acredita que investir fora é ilegal. Passada essa dúvida, existem outras dúvidas, né? Então a dúvida seguinte é aquela: se não é ilegal, talvez seja burocrático, talvez eu demore dias para abrir uma conta, talvez eu precise falar inglês e eu não sei falar inglês, enfim. Realmente era assim, mas hoje em dia, por exemplo, com a Avenue, você abre a sua conta de forma super simples, em 7 minutos, todo mundo fala português, afinal somos mais de 450 funcionários, todos brasileiros, não tem nada de burocracia, até o imposto de renda a gente mastiga para você, esse é um outro mito também, o imposto de renda é super simples, enfim. E aí depois dessa dúvida, né, você pensa o seguinte: se não é ilegal, se é fácil, não é burocrático, então talvez o mínimo seja muito alto. E realmente, há poucos anos atrás, um mínimo para investir aqui era $1 milhão, $2 milhões, enfim. E hoje com a Avenue, por exemplo, o mínimo é simplesmente para você fazer o câmbio, que é R$200. Então você consegue acessar diversos produtos americanos e globais com mínimos extremamente baixos. E aí depois a dúvida vem: será que é caro? Também não é caro. As taxas são super competitivas, não tem taxa de custódia, por exemplo. E aí, passada todas essas dúvidas, a pessoa que realmente decide investir e expandir sua vida financeira investindo globalmente, ela pensa o seguinte: então talvez seja o dinheiro que eu possa arriscar. Então eu vou comprar cryptocurrency, então eu vou comprar uma ação mais aqui apimentada, digamos assim, enfim. E aí o último nível, que é o que a gente já está vendo já na nossa base e é o que a gente tem visto aí dos últimos brasileiros que têm enviado dinheiro para cá e até daquele brasileiro que começou experimentando, a gente vê uma mudança de perfil de que é o seguinte: não é mais o dinheiro para arriscar, é o dinheiro para preservar.
É o dinheiro pensando na preservação de capital, pensando no longo prazo, pensando naquele dinheiro que vai deixar para as filhas, para os filhos, para os netos e para as netas. Então, o que a gente vê hoje é exatamente esse dinheiro de preservação de capital. Então, é muito interessante você perceber essa educação do brasileiro e esse aprimoramento e desenvolvimento, né? Ele achava que era ilegal, ele achava que precisava falar inglês, achava que era burocrático, achava que o mínimo era alto, que era caro. Nada disso. Depois de passar dessas barreiras, pensou o seguinte: eu vou então botar meu dinheiro para arriscar. E agora também sabe que, além de poder botar o dinheiro para arriscar, até porque o mercado americano é gigantesco, ele pode muito bem colocar o dinheiro para preservar o seu capital. Afinal, a gente está falando aqui, por exemplo, de títulos de renda fixa e de dívidas, por exemplo, que são considerados investment grade, né, os mais seguros do planeta. E hoje a gente tem visto cada vez mais esse movimento na Avenue, né? Hoje a Avenue tem uma plataforma completa de produtos, então a gente vê cada vez mais clientes com bolso fundo investindo seu dinheiro através da Avenue para preservar o capital, bem como a gente vê também clientes transferindo o seu dinheiro daqueles bancos gringos, que era o único acesso que eles tinham há um tempo atrás, para investir através da Avenue, tendo toda uma assessoria focada no brasileiro. Quando o Brasil tinha uma inflação muito elevada, nível o que víamos nos anos 80, era comum ouvir que algumas pessoas dolarizavam os ganhos. Dolarizar, no caso, era pegar o salário, correr para alguma casa de câmbio, comprar dólar e guardar em casa. Talvez por uma lembrança dessas, até hoje exista a ideia geral de que dolarizar seria meramente trocar reais por dólares, mas a coisa vai muito além disso. Você consegue sim, de maneiras bem mais tranquilas e diretas, não simplesmente trocar reais por dólares, mas acessar mercados mais desenvolvidos e relevantes. E sim, isso é hoje bem mais acessível do que parece. O que antes era sair correndo com muitas notas de uma moeda, ir até uma casa de câmbio, trocar por outra quantidade de papel que você deveria guardar com cuidado, torcer para não passar por nenhum apuro, tipo um assalto, hoje está a alguns cliques de distância. Tudo isso sem ilegalidade e com taxas competitivas. Você já tinha parado para pensar nisso? Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecionários. E então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Daniel, muito se fala sobre os juros longos do Brasil, a tal NTN-B, serem uma bela oportunidade hoje em dia. Mas é possível ir além disso, tendo rendimento até maior e em dólar. Como isso funciona? Muito boa sua pergunta, Caio. Eu vou dividir ela em duas partes, tá? Primeiro eu vou explicar quais são os motivos que muitas pessoas nos abordam, né, e nos questionam, motivos que fazem com que elas pensem em não investir fora, por exemplo. E o outro é falando um pouco mais especificamente aí dos juros longos no Brasil, que é uma bela de uma oportunidade, e por que não ter a mesma oportunidade nos Estados Unidos, né? Enfim, sobre os motivos para não investir, são vários. Assim, a gente já recebeu diversos motivos para não investir, eu vou listar aqui os principais e algumas das explicações. Primeiro motivo que a gente ouve muito é, vai ter recessão nos Estados Unidos, por que eu vou investir meu dinheiro lá, né? E aí o primeiro ponto aqui é que quando você investe aqui nos Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos é um grande hub global, né? Então, assim, você pode investir seu dinheiro aqui nos Estados Unidos tendo acesso a empresas europeias, a empresas americanas, empresas globais, empresas inclusive brasileiras, investindo no equity, investindo em renda fixa. Então, o fato de ter recessão nos Estados Unidos ou não, ele vai ditar que tipo de ativo você vai investir, mas não necessariamente vai ditar se você vai investir nos Estados Unidos ou não. Aliás, quando a gente olha a história, a gente percebe que sempre quando tem recessão no mundo ou nos Estados Unidos, por exemplo, como aconteceu em 2008, o que acontece é que o dólar tende a se valorizar frente a todas as outras moedas no mundo, inclusive o real. Por que isso acontece?
Porque em momentos de crise, o que acontece, geralmente, os investidores em momentos de crise, eles fazem um movimento que a gente chama flight to quality. Eu vou estacionar meu dinheiro, por exemplo, em ativos que eu considero mais seguro. E um desses ativos, por exemplo, é o Tesouro Americano, né? Então, em geral, quando a gente olha para as últimas crises, o que acontece é que vários investidores procuram comprar, por exemplo, o Tesouro Americano, e o que acontece com o dólar é que tende a se valorizar. Então, por exemplo, em 2008, no auge da crise americana, você pega as bolsas ao redor do planeta, todas caíram, inclusive a americana, a bolsa brasileira, por exemplo, caiu 49,6% na época, entre março e outubro, se eu não me engano, de 2008, e o dólar se valorizou frente ao real no mesmo período em 42%. Então, o motivo de vai ter recessão nos Estados Unidos, eu não vou investir lá, é um motivo que não faz sentido na nossa opinião. O segundo motivo que muitas pessoas falam é que o dólar é arriscado, né? E essa é uma percepção do brasileiro que a gente sempre acostumou a falar da moeda brasileira como o dólar subiu hoje, o dólar caiu hoje. Então a gente intuitivamente atribui uma volatilidade ao dólar, quando na verdade a volatilidade é do real. A moeda fraca, né, a moeda volátil entre a paridade real-dólar é o real, não é o dólar, né? Eu costumo brincar, né, que eu comprei uma nota no eBay de $20 de 1934. E eu pergunto para as pessoas qual era a moeda brasileira em 1934. Muitas não lembram, era réis. De lá para cá foram 10 moedas. Eu não vou lembrar quais nomes, mas era Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, o RV Real e por aí vai. Então, o dólar não é arriscado. O dólar está parado. Arriscado é a moeda brasileira. E, aliás, outro ponto importante, o dólar é termômetro de risco ao redor do planeta, né? Então, qualquer problema que a gente veja, qualquer insegurança que a gente tenha no Brasil, por exemplo, isso acaba afetando o dólar. E a moeda acaba se desvalorizando, né? O real acaba se desvalorizando. Então, mais um motivo para você investir fora. Uma outra dúvida que surge, né? O imposto nos Estados Unidos é enorme, o imposto de herança é enorme. Isso é outro mito. Na verdade, o imposto de herança nos Estados Unidos, você só vai pagar sobre ativos de natureza americana. E mesmo assim, tem várias exceções. Então, por exemplo, na nossa plataforma, a gente oferece todo tipo de ativo. Ações, ETFs, REITs, bonds americanos, bonds brasileiros, bonds governamentais, CDs, que são Certificate of Deposits, né, que é quase que um CDB em dólar, fundo de investimento e por aí vai. Tá? Desses investimentos, ações, ETFs e REITs, realmente podem ter o imposto de herança. Esse imposto de herança acima de $60 mil, ele pode ir de 18% a 40%. Tá? Só que fundos de investimento que a gente oferece na nossa plataforma, bonds, CDs, títulos de dívida, seja ele de empresas americanas, brasileiras, de governo, nada disso tem um imposto de herança nos Estados Unidos. Então, esse é um grande mito. Segundo ponto é que, basicamente, o imposto que você vai pagar, sendo pessoa física, aqui, em termos gerais, a gente não dá assessoria tributária, então, para coisas mais específicas, é importante que o investidor procure um advogado tributarista, né? Mas, em termos gerais, o imposto que ele vai pagar é de 15% sobre o ganho de capital. Se apura o ganho de capital em reais, paga lá os seus 15% anualmente, caso você realize ou não, caso você realize, né? Paga lá seus 15%, e você, inclusive, pode se beneficiar acreditando um prejuízo ou outro durante o ano daqueles ativos que você realizou. Mais uma vez, o imposto é pago sobre ativos ou que você realizou, né, que você vendeu, ou sobre ativos que tenham vencido. Além disso, tem imposto sobre juros nos bonds, por exemplo, que são 15%, e dividendos, o imposto é de 30%, e já é taxado na fonte automaticamente. Outra coisa importante sobre imposto, que eu gosto sempre de dizer, é que a obrigação de imposto do investidor brasileiro é no Brasil. Não tem obrigação nenhuma nos Estados Unidos. Você não precisa declarar nada nos Estados Unidos. E isso é uma coisa bem importante de se falar, porque muitas pessoas têm essa dúvida. E além disso, a Avenue mastiga tudo isso para você lá com
o formulário para você preencher, a DARF automática e por aí vai. Então, essas são as principais dúvidas que surgem quando a gente fala de investimento no exterior. Sobre a sua segunda pergunta, né, do NTN, se isso impacta o investimento do brasileiro no exterior, etc. Realmente, assim, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Assim, tem muito brasileiro que fala o seguinte: eu não vou investir no exterior porque nada bate o CDI, né? E é curioso isso, porque quando a gente olha para trás, pega uma janela de 20 anos, cada ano você coloca lá qual foi o melhor ativo que rendeu, seja CDI, seja a taxa de juros americana, seja a Bolsa Brasileira, seja a Bolsa Americana, você percebe que não é todo ano que você tem um vencedor. Na verdade, o CDI raramente é o vencedor nesses anos. Então teve ano que foi a Bolsa Americana, teve um ano que foi a Bolsa Brasileira, teve ano que é a renda fixa americana, teve um ano que é a renda fixa brasileira. Então o ponto aqui é a importância da diversificação. Esse negócio de que nada bate o CDI, né, é uma grande balela, é um grande mito. E além disso, muito tem se falado, né, como você falou, vou investir aqui no Brasil em IPCA mais 6%, é uma oportunidade rara, etc. Realmente é muito raro. A gente fez um estudo aqui na Avenue, se você olha 15 anos para trás, você conseguia contratar essa taxa, né, comprar um título que pagasse IPCA mais 6%, 50% das vezes. No entanto, quando você olha 15 anos para trás e olha hoje a oportunidade que tem nos Estados Unidos de você contratar um título de dívida com o mesmo risco, pagando dólar mais 6%, você só conseguia contratar durante esses 15 anos durante 1,5% do tempo. Então a gente está comparando metade do tempo IPCA mais 6 com 1,5% dólar mais 6. E quando você compara os retornos em janelas de 5, 10, 15 anos, por exemplo, você vê que o dólar mais 6 sempre bate o IPCA mais 6. Então, essa ideia de que IPCA mais 6 é uma oportunidade, realmente é uma oportunidade. Agora, dólar mais 6 é ainda uma oportunidade, talvez até maior, né? E aí, diante de tudo isso, a última dúvida que surge, né, que impacta o brasileiro na hora de investir no exterior, eu vou esperar então o dólar baixar, né? Eu vou esperar o dólar cair porque o dólar está alto. E aqui eu gosto sempre de usar a frase do Edmar Baixa, né, um dos pais do Plano Real, que diz o seguinte: o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas, né? Por quê? Porque o dólar no curto prazo é impossível você prever, né? E como eu falei anteriormente, o dólar é termômetro de risco. Qualquer insegurança que a gente perceba em relação ao Brasil, isso vai acabar afetando o dólar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Turquia. Até 2018, mais ou menos, até 2017, mais ou menos ali, o dólar frente à lira turca e o dólar frente ao real vinham ali numa trajetória muito semelhante. Até que, final de 2017, mais ou menos, o Erdogan na Turquia resolveu acabar com a autonomia do Banco Central, resolveu baixar os juros na marra, resolveu dizer que saúde fiscal não importava e a lira turca foi e empinou para cima, né? Então, essa ideia de que a gente consegue prever o dólar no curto prazo é uma ideia muito falha mesmo. Se você olha, por exemplo, as previsões no Boletim Focus, você vê que são todas erradas, e não é porque os economistas não entendem disso, eles entendem bastante, é porque é muito complicado, e no longo prazo, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas, para elas refletirem, que é a seguinte: se eu tivesse 2 malas de dinheiro aqui e te desse de presente uma delas, numa você tem $1 milhão e na outra você tem 5 milhões de reais, e eu falo para você o seguinte, você só vai poder abrir essa mala daqui a 10 anos. 99% das pessoas escolhem a mala de $1 milhão. Então, se 99% das pessoas escolhem a mala de $1 milhão, e se você, ouvinte, escolheu a mala de $1 milhão, é porque você tem uma percepção em relação ao dólar melhor do que em relação ao real. Porque a gente sabe que uma das variáveis mais importantes que afetam o câmbio é a inflação. E quando você olha, desde 94, a inflação brasileira e a inflação americana, a inflação brasileira foi sempre maior do que a americana em todos os anos, só no ano da pandemia que a inflação americana foi um pouquinho maior do que a inflação brasileira. Então, dito isso, a gente sempre fala, investimento global não é para pegar 100% do teu patrimônio e investir nos Estados Unidos, mas é uma questão de segurança, é uma questão de proteção de capital, de preservação de capital. Então, pegar um pedaço do seu patrimônio
em investir fora, a gente acha muito importante. Outro dia eu perguntei, numa palestra que eu fiz uma pergunta curiosa, que eu falei o seguinte: alguém aqui já investiu em algum ativo que perdeu 80% do valor? E as pessoas vão lá, dizem lá cryptocurrency, falam uma ação ou outra, mas ninguém pensa no real. E se a gente pensar friamente, o real lá em 94 valia $1. Hoje vale mais ou menos 20 centavos de dólar. Então, mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente ter essa cabeça de poder investir no exterior. O investimento, o acesso no exterior, do ponto de vista financeiro, ele nunca foi nos dado, né? E hoje tem uma forma muito simples. E é curioso que, por exemplo, se a gente chega num mercado hoje e quer comprar uma Pepsi, uma Coca-Cola, uma massa Barilla, um chocolate Nutella, um chocolate Kinder Ovo, e não tem, a gente vai ficar incomodado. Mas por que a gente não tem o mesmo incômodo, por exemplo, quando a gente vai num supermercado financeiro brasileiro e só tem produto local? Não é interessante isso? Por que eu não posso, por exemplo, comprar um dos ativos que é o ativo considerado a taxa livre de risco no mercado financeiro, o Tesouro Americano, por exemplo, de uma plataforma brasileira? E, curiosamente, quando eu vou comprar esse ativo de uma plataforma brasileira, ele é considerado arriscado, por aquele motivo que eu falei anteriormente, de que as pessoas acreditam que o dólar é arriscado. Você que sempre ouve esse podcast já sabe, mas não custa reforçar. O juro americano é considerado o livre de risco do planeta. Basicamente, o resto do mundo, com raríssimas exceções, olha para o que o Fed decide e, em seguida, toma suas decisões. Dentre outros motivos, pelo fato do dólar ser a moeda preponderante em termos transacionais e também das reservas dos países. Ter alguma presença em investimentos diretamente ligados a dólares, no fim das contas, tem como grande utilidade estar conectado não apenas à moeda forte e referencial, como também reduzir os solavancos que você passa se investir apenas aqui no Brasil. Ou seja, além de não ser ilegal, ser fácil e ser acessível, ainda te traz resultados mais positivos no longo prazo, até mesmo do que o ativo dourado que é a NTN-B brasileira. Inclusive, sobre o ponto, nos últimos 15 anos, quão fácil foi encontrar ativos que pagam IPCA+, ou dólar mais 6%, aqui no Brasil nossa taxa de juros é historicamente mais elevada, justamente pela inflação por aqui ser uma questão mais presente e constante que nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, os juros passaram os últimos 15 anos pelo menos, em virtualmente 0 ou 2%, tirando a alta que verificamos desde o primeiro trimestre de 2022, que, se você ouve sempre aqui esse podcast, você acompanhou exatamente desde o começo. Então, de fato, a oportunidade de encontrar investimentos a dólar mais 6% é muito mais rara do que a da NTN-B, que alguns sugerem não acontecer tão frequentemente assim. E um último detalhe importante. Olhando em termos estruturais, a Selic, que não estimula nem desaquece a economia, está no melhor cenário entre 6% e 9%, enquanto que a Fed Funds Rate, que é a taxa definida pelo Fed estrutural, de acordo com a visualização mais recente do próprio Fed, está nas proximidades de 3%. Em termos práticos, isso significa que o retorno à normalidade nos Estados Unidos entregará muito menos oportunidades amanhã de dólar mais 6% do que o normal brasileiro entrega nessa NTN-B. Em termos bastante diretos, há um cavalo selado passando nesse exato momento enquanto você ouve esse podcast. E o preço do passeio neste cavalo é muito mais acessível do que parece. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Os Estados Unidos são o maior mercado do mundo
E apenas para ilustrar, as 3 maiores empresas do S&P 500 sozinhas têm valor de mercado superior a qualquer outra bolsa nacional do planeta. Para além desse motivo, quais são outros que justificam que quem investe passe a olhar mais atentamente para oportunidades lá fora? Eu já falei alguns motivos para investir, né, no exterior, mas acho que talvez um ponto importante aqui para responder a sua pergunta de forma mais detalhada é a questão da diversificação, né? Eu gosto muito de falar de um estudo que foi feito pela Bridgewater, né? Para quem não conhece, a Bridgewater é um dos maiores hedge funds do planeta, capitaneado lá pelo Ray Dalio. Em 2019, eles soltaram um report chamado a Diversificação Global é um Salva-Vidas. O que eles fizeram? Eles olharam 100 anos de história, né? E chegaram à seguinte conclusão: se populações de determinados países tivessem 100% do patrimônio delas investido naquele país específico, elas teriam perdido de 60% a 99% do patrimônio por conta de uma crise que assolou aquele país. E aqui eu estou falando de diversos países: Brasil, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, China, enfim, muitos países. E eles concluem o seguinte: portanto, é muito importante que em qualquer lugar do planeta, qualquer população invista um pedaço do seu patrimônio fora do teu país de origem, para trazer essa segurança, né? E aí quando você olha ao redor do planeta, você percebe que os investidores ao redor do mundo já fazem isso. Por exemplo, a carteira de um chileno, 50% é investida fora do Chile. A carteira de um próprio americano, o maior mercado do mundo, 20% da carteira de um americano é exposta a países que não os Estados Unidos. A carteira de um alemão ou de uma alemã, 60%, e por aí vai. Tá? Agora, no Brasil, a carteira de um brasileiro, em geral, em média, 0,5% só é investida fora do Brasil. Não faz sentido. E, mais uma vez, é importante essa questão de diversificação, né? Quando o Markowitz ganhou o prêmio Nobel de diversificação, enfim, ele falava o seguinte: quando você for montar o seu portfólio, perceba se os ativos que estão dentro do seu portfólio, eles se movimentam de forma similar. Porque se eles se movimentarem de forma similar, você não está bem diversificado, por exemplo, né? E aí o que a gente vê é que no Brasil, por exemplo, as pessoas falam: aqui no Brasil eu estou diversificado, que eu invisto em renda variável, invisto em renda fixa, invisto em multimercado, agro, invisto em mercado imobiliário, etc. Só que, na verdade, quando você olha para esses indicadores e vê a correlação entre eles, ou seja, vê como eles se movimentam, você percebe que a correlação é bem alta. Ou seja, eles se movimentam de forma parecida, tá? Porque estão expostos ao mesmo risco político-econômico do Brasil, né? E o pior, em momentos de crise, quando mais você precisa dessa segurança, dessa proteção da diversificação, você não tem. Você pega, por exemplo, um Joesley Day. O que acontece no Joesley Day? Cai renda variável, cai renda fixa, cai multimercado, cai mercado imobiliário, cai agro, cai tudo. Então a gente sempre bate muito nesse ponto, que um dos principais fatores para a pessoa investir no exterior é essa questão de preservação de capital, de proteção. E muita gente fala o seguinte: mas eu não acho que o Brasil vai quebrar, por isso eu não vou botar o dinheiro lá fora. Tudo bem, eu também não acho que o Brasil vai quebrar. Mas, por exemplo, todos nós que temos carro, a gente tem seguro de carro. E quando a gente sai de carro, não é por isso que eu acho que eu vou bater de carro. Mas o seguro traz aquela proteção. E o seguro de carro você não contrata quando o carro está derrapando. Você contrata antes. Da mesma forma que Kennedy falava, né? A hora de consertar o telhado é quando está sol lá fora. Então, a hora de diversificar internacionalmente não é quando você vê que está dando problema no Brasil. É antes. Além disso, quando a gente fala de diversificação, você vê, por exemplo, acesso a milhões de outros setores que a gente não encontra na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é muito focada em commodities e serviços financeiros. Não é à toa que você olha o Ibovespa há 20 anos atrás e o Ibovespa hoje, tem as principais empresas que estão lá, Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco, por exemplo. Há 20 anos atrás era assim, hoje é a mesma coisa. Quando você olha a Bolsa Americana, por exemplo, há 20 anos atrás, o S&P 500, por exemplo, era empresa de capital intensivo. Hoje são empresas de tecnologia, né? Você pega a Bolsa Brasileira, por exemplo, 1% só é tecnologia. A Bolsa Americana não, é 27%, 30%. Você quer investir em inteligência artificial, você quer investir em cybersecurity, você quer investir em diversos outros
setores, você consegue através da Bolsa Americana. Além disso, o tamanho das oportunidades em termos de diversificação, de quantidade, de tipos de títulos são enormes. Por exemplo, o mercado americano de ações e de dívida, somado, são 72 trilhões de dólares. Tá? E se você pega os 10 maiores mercados do mundo, o principal é os Estados Unidos, 72 trilhões de dólares. É maior do que o dobro dos 9 seguintes. É maior do que Japão, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, China, Austrália e Espanha juntos. Né? Então, por que não ter acesso a esse mercado? Né? E por fim, o Banco Central nosso, o Banco Central brasileiro, guarda dinheiro em dólar, que são as reservas cambiais. E por que ele guarda dinheiro em dólar? Para pagar obrigações em dólar e para se proteger de crises. Se o Banco Central do nosso país guarda dinheiro em dólar, por que eu, brasileiro, não posso guardar dinheiro em dólar? Por que eu, brasileiro, não posso ter acesso a esses mesmos ativos? Enfim, é essa pergunta que a gente sempre faz e acho que é para isso que o brasileiro está se despertando. Mostrando para ele o seguinte: a Bolsa brasileira, o mercado brasileiro representa 1% só do mundo. Não faz sentido o brasileiro ou brasileira se restringir a 1% do mercado. Por que não acessar aos outros 99%? Né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que o brasileiro ou brasileira tem que investir 100% do patrimônio no exterior, mas diversificar, eu acredito que sim. É muito importante ter um pedaço do seu patrimônio diversificado em outra moeda, exposto a outros riscos e a outras jurisdições. Diversificação é aquele bom e velho nunca coloque os ovos todos em uma mesma cesta que provavelmente você já ouviu em algum lugar. O maior benefício da diversificação é a redução dos riscos específicos de um mesmo lugar, ao passo que você consegue coletar os resultados de outros mercados. Quando a gente lembra ainda da diferença que existe em termos de potencial entre um mercado que chacoalha com eventos como Joesley Day versus outro em que as movimentações são muito maiores e mais diversas, então, de novo, se a maior dificuldade inicial de se colocar presente nesses mercados eram custo, plataforma, legalidade ou a facilidade, hoje em dia todos esses itens estão razoavelmente encaminhados. Fica aqui então a grande pergunta de ouro desse episódio. Podendo fazer isso, podendo passar a investir lá fora, por que não começar logo? Diversificação é, nos dias atuais, bem mais suave de efetivar em termos práticos do que costumava ser, por exemplo, na época do vou dolarizar meu salário, que a gente comentou no primeiro assunto. Vamos nos despedindo do Daniel Haddad, que trouxe esses esclarecimentos tão interessantes sobre investimentos no exterior. Se pelo menos uma pessoa da nossa amada audiência perder o medo e dar o primeiro passo nessa seara, já terá valido a pena. Muito obrigado, Daniel. Portas abertas para futuras participações e trocas de ideias. Caio, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Espero que as pessoas tenham gostado. Para quem quiser, eu posto bastante coisa no Instagram e no Twitter, é @DanielN_Nunes_Haddad, @DanielN_Haddad. Um abraço, até a próxima. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.